Amém, meus irmãos, bom dia, graça e paz. Que bom estar aqui novamente. Louvado seja Deus por poder estar aqui nessa casa que a gente ama, que a gente caminha aí já desde 2016, né, com os irmãos. Louvado seja Deus por isso. E eu tenho falado esse mês, né, que esse mês será um mês de milagres, né? Amém? Dezembro será um mês de milagres. Deus tem feito muitos milagres já. E estando aqui sentado, eu me lembrei de um nome, Jaime. Talvez vocês não conhecem o Jaime, mas ele veio aqui no culto do dia 24 de dezembro do ano passado, que nós estávamos aqui pregando. E o Jaime, ele era o motorista do Uber, que entregou a vida para Jesus aqui na frente da igreja, dentro do carro. E eu estava ali e falei, Deus, abençoe o Jaime, eu não sei onde ele está, se ele está vivo, o que ele está fazendo, mas que aquela semente que ele entregou a vida para Jesus aqui, depois de passar 40 minutos no carro, sendo evangelizado, lá do Boa Vista até aqui, estava eu, minha esposa e a minha filha e meu filho atrás do banco, e aí o Jaime então aqui na frente da igreja, um pouco mais para baixo, perguntei, Jaime, quer entregar a vida para Jesus? Ele falou assim, quero. E ali dentro do carro, 24 de dezembro, ele entregou a vida para Jesus. Louvado seja Deus. E hoje foi outro motorista, né? Foi o José. Um irmão que está desviado. E aí vim falando para ele de Jesus, e falei, precisa voltar. Eu falei, José. Aí já tem outra linguagem. Falei, José, ele foi da Assembleia de Deus, né? Falei, José, o profeta está aqui para você voltar para a casa de Deus. E aí o José também foi aí uma bênção, graças a Deus. Meus irmãos, é muita alegria nós estamos aqui, um ano já se passou, né? Graças a Deus. Para quem não me conhece, nós somos a família Ramos, o Marcelo, a Lucimara, a Letícia, o Abner está lá em Recife, ficou por lá, que ele vai direto para São Paulo, agora mais próximo ao Natal, passar o Natal com nossos familiares. E nós somos missionários, estamos servindo, missionários com a UEC Brasil, estamos servindo ali em Recife. Vai passar o próximo slide, irmão, por favor? Só para os irmãos, a gente quer trazer aqui para os irmãos um breve relatório. Pode passar o próximo, por favor? A gente quer trazer, isso, pode apertando tudo, até chegar no final da linha do tempo aí, pode ir passando aí. Nós queremos passar para os irmãos aqui um breve relatório. E talvez os irmãos não conhecem toda a nossa caminhada aí de missões, né? Desde 98 que a gente está envolvido com missões, um pouquinho antes, na verdade, em 98 foi quando a gente começou nosso relacionamento, né? Estamos namorando desde 98, né, Lucimar? E ano que vem a gente completa 25 anos de casado, né? Bodas de prata já. Olha aí como que o tempo passa, né? E aí então nós temos aí uma linha do tempo ali de 98 a 2006, servindo a nossa igreja, na área de missões, líder de missões. A Lucimara fez uma viagem missionária, a primeira da nossa igreja a ser enviada para uma viagem missionária, entre o povoado do Quechua, no Peru. Depois eu fui para o sul da Bahia, fazer viagens missionárias. Envolvemos com a Portas Abertas, com Asa Socorro, com a Missão Horizontes. Até que em 2016 a gente veio aqui para BH, para conhecer a UEC, né, a Missão Amém, e ali ficamos realmente apaixonados pela missão e vimos que era isso que Deus tinha para nós. Voltamos para nossa casa com um convite de sermos representantes da missão. Na época eu trabalhava em uma multinacional, sou engenheiro, Lucimar estava trabalhando em hospital, e ali começamos esse namoro com a missão de um ano, né? Entendendo o nosso chamado, buscando diante de Deus, todo esse processo. E após, então, 7 anos aí de oração, caminhada, entendemos que era o tempo de realmente largar tudo e fomos enviados para a nossa igreja em 2013, que está ali. Chegamos aqui em BH, vivendo pela fé, e então mudamos para a base, começamos a servir ali na base missionária, na área de mobilização, treinamento, eventos missionários, enfim, várias atividades. E depois dos primeiros 4 anos fomos para Nova Zelândia. Foi no culto de envio da Batista da Renascença, que a gente congregava lá em Belo Horizonte, que vimos alguns irmãos aqui da Batista Logos. Naquela época os irmãos estavam no salão, acho que algumas ruas para trás aqui, né? E
E foi uma benção poder conhecer os irmãos, principalmente o meu amigo pastor Hernani, né? O Antônio e também outros irmãos queridos. E ficamos 2 anos ali na Nova Zelândia, servindo com a equipe da UEC, em vários frentes ministeriais, com refugiados, com idosos, o Simar serviu com os idosos, com mulheres, também na mobilização. Foi um tempo aí muito maravilhoso. E aí o Senhor nos trouxe de volta aqui para BH, depois dos 2 anos, para assumir o POC, que é o programa que orienta os novos candidatos. Ficamos 4 anos ali na base, e também fomos envolvidos com o Ministério Internacional da UEC, né? Fui chamado para fazer parte de um grupo que são os líderes da UEC, os conselheiros da UEC, e outros ministérios internacionais. E em 2023, então, completamos 10 anos, mas antes disso começamos a orar para a próxima estação, né? Nós tínhamos muito claro em nosso coração que nós teríamos esses 10 anos e depois viria algo diferente. E aí, orando, buscando, conversando com alguns conselheiros, inclusive o próprio pastor Hernani, conversei com ele também. E aí, então, Deus realmente confirmou a nossa ida para a região Nordeste. O nosso filho foi antes, na verdade, o Abner foi em 2022, num projeto missionário lá, para servir e para estudar e para se desenvolver ali na vida cristã. E aí nós chegamos em 2023 e estamos lá em Recife, servindo na mobilização missionária e também muitos outros trabalhos aí com a UEC Internacional. Vou passar o próximo, meus irmãos, meu irmão. E aí, pode passar? Nós fomos direcionados pelo Senhor através dessa palavra, né? Um texto maravilhoso que eu nunca tinha lido na Bíblia, assim, achado, né? E um dia orando, o Senhor nos direcionou para Salmo 32. Eu falei, gente, essa palavra estava aqui mesmo? Já tinha lido várias vezes, né? E essa versão também é linda, essa NVT. Olha, o Senhor diz, eu guiarei pelo melhor caminho, né? Lhe darei conselhos e cuidarei de você. Para quem está buscando uma direção, né? Para quem está buscando algo de Deus, esse versículo caiu como uma luva, né? Realmente. Eu falei, Lucimar, olha aqui o Senhor realmente falando conosco, né? Que Ele vai guiar a gente, que Ele vai nos dar conselhos e que Ele vai cuidar de nós. E assim tem sido, né, irmãos? Nós mudamos para Recife ano passado, pode passar, com o objetivo de estar mobilizando, né? Conscientizando ali toda a região Nordeste. Estamos ali em Recife, Pernambuco, que é praticamente o meio, né, da região Nordeste, a maior cidade ali da região Nordeste. Recife é bem desafiador morar lá. Se a gente soubesse antes, né, Lucimar? Mas Deus sabe o que faz, né? E ali estamos ali servindo ao Senhor. Pode passar o próximo, né? Por que o Nordeste? Porque o Nordeste, a UEC está aqui desde 1957 aqui em Minas Gerais, né? Minas Gerais é um lugar farto, fértil, né? Muitas bênçãos aqui. E o Nordeste ali a gente precisava mobilizar mais missionários, mais igrejas, para que possa enviar mais missionários. O Nordeste tem já 9 milhões de crentes, né? Então nós temos orado para que Deus levante mais trabalhadores ali da região Nordeste. E aí então, o ano passado, pode passar o próximo, nós então, isso pode pular essa aí? Pode pular? Pode passar? Isso pode passar essa aí. Isso, nós chegamos lá então, depois de dirigir 2.800 quilômetros, né? Eu, a Lucimara e a nossa filha, e o Abner já estava lá nesse projeto chamado Sol e Del Glória, né? Um projeto só para rapaz, e chegamos lá sem casa, sem mudança e sem equipe, mas não sem fé, né, irmão? Não sem a nossa igreja, e igreja como vocês aí orando, né? Não conseguimos alugar a casa daqui, nada, então ficamos na casa de um irmão que estava de férias. Falei, fique aí 2, 3 semanas, depois, na hora que eu voltar, vocês têm que arrumar um canto para vocês, né? Mas Deus foi tão bom que nós achamos ali um apartamento para alugar, do jeito que o Senhor tinha preparado para nós. A nossa mudança chegou depois de uma semana. Então Deus foi mostrando todas as coisas. E Deus tem nos abençoado, irmão, graças a Deus. Somos gratos à oração dos irmãos e também à parceria. E aqui brevemente algumas atividades que nós fizemos. Pode passar, meu querido. Pode passar o próximo. Temos usado a rede social e Deus tem dado muita graça, né? Esse ano alcançamos aí 138 mil contas através de publicações, mensagens, ou eventos, missões, devocionais, e pessoas têm entrado em contato com a gente, né? Esse post chamou muita atenção, né? Sem mobilização Nordeste, e a gente então divulgou, e pessoas lá
Ceará, Piauí, Maranhão, Pernambuco mesmo, começaram a entrar em contato. Vocês estão no Nordeste aqui agora? E aí começamos, então, a receber convites, e Deus foi nos dando estratégia. E uma das estratégias que o Senhor nos deu foi o curso online chamado A História Inacabada. Pode passar o próximo, por favor? Isso. E o objetivo era mobilizar a região Nordeste, né? Só que Deus faz mais do que a gente pede e pensa. Então, olha só o que o Senhor fez, né? Tivemos 6 turmas online e 2 turmas presenciais. Na verdade, 3, que ontem tivemos uma turma aqui em Belo Horizonte. E passou 182 participantes, com mais 17 ontem, 199, foi mais 1 para 200, né? Irmãos, de 59 igrejas, irmãos de 5 países, né? Olha só, Estados Unidos, México, Colômbia, Moçambique, irmão, o curso era aqui 7h30 da noite, lá era 00:30, e os irmãos lá fazendo o curso com a gente, foi algo maravilhoso, né? 11 estados, 43 cidades e formamos 40 facilitadores. Esse curso ele fala os aspectos de missões, é como se fosse um curso de perspectiva bem reduzido, né? São apenas 4 encontros, né, ou 4 sessões, onde nós estudamos o aspecto bíblico, histórico, estratégico e cultural. A gente queria algo que fosse barato e algo que fosse simplificado para a gente levar para o Nordeste ali, né? Então, isso tem dado muitos resultados. Várias pessoas, após o curso, fizeram o curso Perspectivas, outros estão entrando para estudar a faculdade teológica, seminário bíblico, uns começaram a se envolver com o ministério em escolas, capelania escolar, capelania em também presídios femininos. Irmãos, Deus tem feito milagres. Um médico de São Paulo, um neurocirurgião da Igreja Batista do Povo, 1 ano de convertido, fez o curso, menos que 1 ano, que fez 1 ano em novembro, ele fez o curso lá para maio, mais ou menos, ele e a esposa dele, fizeram o curso, e agora em janeiro já estão indo lá para Paraíba para uma viagem missionária. Vai parar tudo, vou fechar minha agenda. Irmão, neurocirurgião não é fácil, né? Eu vou fechar minha agenda e vou fazer a viagem missionária. Esse curso mudou a nossa vida. Então a gente tem visto Deus, de uma forma tão simples, um curso tão simples, mas é a palavra de Deus, né, que vai transformando e vai ali, tocando ali os corações. Pode passar? Pode passar o próximo, esse curso foi ontem, né? Isso, pode passar esse também? Aí. Nós tivemos, irmãos, para a graça de Deus, 77 oportunidades para pregar. Então Deus tem dado para nós muitas oportunidades, muitas agendas, né? Em 22 cidades, não só ali na região Nordeste, uma aqui no Sudeste, o ano passado, em 49 locais diferentes, igrejas, seminários, escolas, reuniões também lá. Então isso aqui é um pouco do mapa aí, os que estão em roxo são o que nós tivemos presencialmente, e os azuis são reuniões, conversas que a gente tem feito online. Então Deus tem falado para nós, olha, multiplique as suas forças, né? Multiplique os recursos através das redes sociais, através da própria internet, dos contatos, e Deus tem feito isso, irmão. Deus tem nos sustentado através das orações dos irmãos, amém? E aí, resumidamente, pode passar, juntando o curso, juntando as pregações, juntando as reuniões, então essas foram as cidades e locais que nós conseguimos tocar esse ano, para a glória de Deus, amém, meus irmãos? Então ali igrejas foram alcançadas, pessoas, seminários, né, pastores, vocacionados, tem sido algo maravilhoso. E queremos trazer algumas fotinhas aqui para os irmãos verem quais foram essas atividades aí durante o ano. Pode passar rapidamente. Esse é o encontro chamado Consciência Cristã na Paraíba. Pode passar o próximo. Esse encontro ele acontece no Carnaval, é o maior encontro evangélico do Brasil. Né? Não é em São Paulo, não é no Rio, não é em Minas, é na Paraíba. Então passam-se lá 15 mil pessoas por dia. Então nós estivemos lá no stand que a gente montou, né? Das 8 da manhã às 11 da noite, recebendo pessoas. E como passava 15 mil pessoas na frente do nosso stand, como se fosse aqui, como chama aquele lugar grande aqui em Minas, em Expo Minas. Irmãos, eles montam essa estrutura aqui, só o aluguel dessa estrutura, para 6 dias, eles pagam 3 milhões de reais.
vocês terem uma ideia, o tamanho que é esse negócio. E aí eu falei assim, mas como que a gente vai alcançar esse povo? Aí nós tivemos uma ideia, falou, vamos comprar uma cartolina, um canetão e vamos escrever, procura-se missionários. E aí nós fizemos esse cartaz aqui, meus irmãos, o povo vinha chorando, né? Uns vinham chorando, uns fugiam. Outra, as mães falaram assim, ó, pode levar ele, pastor, né? Ou pode levar ela aqui, a minha filha. Um pastor veio lá, filmou, e falou assim, ó, eu vou filmar vocês, você vai falar o nome dos meus 3 filhos. Eu nem lembro agora o nome, Carla, Bianca e sei lá, Mateus. Estou esperando vocês. E o pastor filmou e mandou para os filhos dele. Irmãos, foi algo tremendo, tremendo. Uma cartolina e um canetão, né? Então, foi maravilhoso. Foram 6 dias de muita conversa, pastores, vocacionados, famílias, pessoas que já tiveram decepção com missões, pessoas que estão sem orientação. Foi assim algo maravilhoso, né? E tivemos também a nossa equipe ali com a gente, os irmãos para nos ajudar, foi um tempo maravilhoso. Um outro evento, pode passar o próximo, é o evento Vocari, talvez vocês ouviram falar, tem o Vocari Nacional, que foi feito em Sumaré, no Árvore da Vida, onde foi o Encontro Perspectivas, né? Que o pastor Hernani foi para lá, e alguns irmãos também acho que foram. E tem os Vocares regionais, então tem o Vocari Nordeste, que foi feito no Sertão, em Serra Talhada. E ali então fomos 220 jovens, mais de 8 estados representados, né? Pude pregar ali no sábado à noite, e fazer o apelo, e vários jovens vieram na frente, ali chorando, entregando a vida para missões, né? E Deus sabe o que vai acontecer, amém, meus irmãos? Porque eu fiz isso com 16 anos, e muitos falam assim, é mais um fogo de palha, porque eu já fui peão e festa de rodeio, depois virei roqueiro, e depois virei crente. É mais uma onda, né? Mas graças a Deus, em janeiro vai fazer 30 anos que eu me converti, né? E aquele jovem foi lá na frente se entregar para Jesus, vai fazer 12 anos que é missionário, que largou tudo para fazer missões. Então, eu estava ali ajoelhando, orando, um rapaz de 16 anos chegou perto de mim e falou, pastor, eu sei que eu quero para a minha vida agora, eu quero ser missionário. E eu vou fazer o quê? Se eu vivi isso, eu acredito naquela palavra. E oro para que Deus guarde o coração, a semente naquele jovem chamado Guilherme, que é lá de Paulista, Pernambuco. 16 anos, um rapaz que hoje já faz os intervalos bíblicos na escola dele, né? Então, a semente, só Deus sabe o que vai acontecer, amém, meus irmãos? Também, pode passar o próximo, dou aula do Perspectiva, fui lá para o sertão dar aula do Perspectiva, Serra Talhada, dei aula em Abreu Lima, que é uma outra cidade, né? Próximo, eu e a Lucimara também fizemos parte da MTB, que é da Associação de Missões, e ali várias agências que servem no Nordeste, e agora também a UEC está ali para estar servindo, né? Próximo. Eu e a Lucimara fomos servir esses irmãos da Aliança das Igrejas Congregacionais, estavam aí na sede deles, dando uma palestra sobre a África, Guiné-Bissau, que eles estão indo para lá, agora em janeiro, próximo. Pode passar, isso, pode passar, isso, aí, mais um. Esses são os seminários que nós temos tido contato lá, Seminário Presbiteriano, o IALT, Seminário Batista, Seminário Betel em João Pessoa, da Juvep em João Pessoa também, Seminário Betânia em Petrolina. Então nós temos feito contato com vários seminários, temos indicado também pessoas para ir estudar nesses seminários, né? E feito essa parceria com eles. E alguns frutos, irmãos, que o Senhor nos deu pela graça de Deus esse ano. Pode passar? Esse casal, eles são de Olinda, eles chamam Kevin e Thaís, estão aqui em BH fazendo a nossa escola de missões. E, na verdade, hoje chegaram no Chile para o estágio transcultural. E o ano que vem vai estar entrando para a missão, para a glória de Deus, né? São lá de Olinda, ela trabalhava no hospital, deixou o trabalho, ele trabalhava numa empresa também, deixou. Essa fotinha foi uma padaria lá em Recife, que a gente começou a conversar. Ele falou assim, e aí, como vai ser, né? A Lucimara, Deus vai mostrar o caminho, né? E conversando com ele, Deus orientou aí, eles estão aí firmes. Orem por eles, irmãos. A igreja deles, de Olinda, é uma igreja pequena, um bairro muito humilde, e eles deram um passo de fé. A irmã Rafaela, lá de Recife, foi fazer missões em Portugal. Ela ficou 2 meses lá com a UEC em Portugal, voltou toda impactada, e quer fazer seminário, está estudando
já também alguns outros cursos, pós-graduação, aconselhamento bíblico, enfim, ela quer se envolver com missões. A Angélica é uma engenheira química formada pela Federal de Pernambuco. Do lado dela aqui é o pastor, a mãe, o pai e a esposa do pastor, todo mundo ali já reunido. Ela veio aqui para BH, falta um pouquinho, irmão. Ela veio aqui em BH fazer o curso de inglês da missão, quer fazer o seminário agora, esse 2025, e entrar para a UEC aí em 2026, né? Então, ore por ela. Vou passar o próximo. Esse é o professor Marcelo, ele tem uma escola de inglês. Falou, eu quero me envolver. E aí conversei com a missão aqui. Ele está dando aula de inglês para os irmãos lá de Moçambique. Olha que benção, né? E para os irmãos aqui da base. Então, tem espaço, irmão, para todos servirem ali. Ele falou, eu só sei dar aula de inglês. Falei, é tudo que a gente precisa. Né? Então, ele está dando aula de inglês. Vou passar. A Igreja Batista Missionária, irmão, a igreja que eu tenho caminhado com esse pastor aqui de barba branca, aqui, pastor Alexandre, desde o ano passado. E esse ano, agora em novembro, nos convidou, foi ministrar ali a palavra, consagrar os 5 missionários. Né, que já estão servindo ali na igreja local, em projetos evangelísticos, mas esses 3 aqui, a irmã Luciana e esse casal, têm o desejo de entrar para a UEC aí em 2026 também, então ore por eles. Deus tem feito grandes coisas, irmãos. Pode passar. E alguns frutos que estão em processo, né, que estamos acompanhando. Pode passar. Aqui Marcelo e Dani, que são lá de Pernambuco, na verdade são de São Paulo e estão lá em Pernambuco. O Celso e a Gabi, que são de João Pessoa, ele é fisioterapeuta, ela é psicóloga, já concluíram o seminário, 4 anos de seminário, estão aí prontinho para poder ir, ore por eles. E o Breno e a Stephanie lá do Ceará. E por último, né, temos envolvido aí com a UEC Internacional, pode passar, são 2 ministérios que a gente faz parte, 2 conselhos, né, um conselho de TI, então nós somos 6 membros, eu aqui do Brasil, um australiano, um suíço, um alemão, um americano, então discutindo como que a UEC pode usar mais a tecnologia e assuntos como inteligência artificial, até onde a gente pode usar na missão. Né? Então temos ali reunido a cada 2 meses, reuniões em inglês, então demanda muito tempo, muito esforço. E outro conselho são dos mobilizadores. Também temos pessoas da Alemanha, da Austrália, da Holanda, Estados Unidos, e sou o único brasileiro a fazer parte também ali, então tem sido uma bênção fazer parte desses 2 conselhos da UEC aí, né, que vocês têm orado por nós. E os alvos, né, para o ano que vem, vamos lá? Pode passar? Alvos do ano que vem, nós queremos intensificar, né, no Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Então, são lugares que a gente tem chegado já através do curso online e também de algumas reuniões, mas a gente quer ir presencialmente. Então, ore por isso, para a gente recrutar mais mobilizadores. Estamos com alguns cursos novos para o ano que vem. E vamos ter também uma viagem para o sertão. E fica aí também esse convite para os irmãos que está no próximo slide. Põe aí, meu irmão, por favor. Vamos ter uma viagem para o sertão, que a UEC Brasil, aqui a base em BH, está ali junto com a gente organizando. Vai ser do dia 25 de junho a 9 de julho, lá na cidade chamada Carnalbeira da Penha, que é aquele ponto preto ali. Recife está ali em vermelho, então dá umas 8 horas de Recife mais ou menos. É o sertão ali. Nós temos uma família que está ali plantando igreja, já teve 2 batismos lá, para a glória de Deus. Né? É uma tribo indígena, são indígenas e são sertanejos. Então, se alguém quiser entregar férias para Jesus, passar 2 semanas lá no sertão, essa viagem vai ser uma viagem de discipulado. Olha só que interessante. O pastor lá, o missionário, falou assim, a gente não quer mais evangelismo, impacto aqui, pode ser que aconteça, mas eu quero que vocês venham aqui para sentar com os irmãos, instruir eles na palavra, consolidar a igreja conosco nessas 2 semanas. Então, quem tiver interesse, venha aí participar conosco. Amém, meus irmãos? Então, está nosso contato aí, pode passar o último contato, quem quiser falar conosco, estamos sempre a dispor e queremos deixar aqui a nossa gratidão à igreja, aos pastores, toda a liderança por estar caminhando conosco, amém? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Ano passado eu ministrei uma palavra sobre a resposta ao Natal, né? Esse ano vai ser, apresenta-se a Deus e corra a corrida que Ele propôs para você. Então esse é o tema.
O primeiro texto está em 2 Timóteo, se você puder ficar de pé, para nós lermos a palavra juntos. 2 Timóteo 2,15. Diz assim a palavra do Senhor: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Senhor, obrigado por mais um momento que temos para estudar a Tua palavra. Obrigado por todo esse trabalho que o Senhor tem feito ali no Nordeste, Senhor. Que o Senhor tem despertado pessoas, igrejas, pastores, vocacionados. Obrigado que todos esses frutos são nossos, Pai. São aqui da Igreja Logos também, que tem feito parte desse ministério ali no Nordeste, dessa mobilização. Agora nós queremos estar com nossos corações abertos para receber a Tua palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, nos direciona, nos corrige, nos consola e nos ajuda, Pai, nessa caminhada, Pai. Porque queremos viver o propósito do Senhor para a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Então, a primeira parte do sermão é essa. 2 Timóteo 2,15. E o apóstolo Paulo, então, ele dá esse conselho para Timóteo, seu filho na fé, um jovem pastor, começando: procura apresentar-se a Deus aprovado. Irmãos, nós primeiro precisamos entender que nós precisamos nos apresentar a Deus, em primeiro lugar. Antes de você se apresentar à igreja para servir, antes de você apresentar-se a uma missão, lembre-se que você está se apresentando a Deus. E essa palavra do apóstolo Paulo para Timóteo traz para nós um significado de disposição. Então nós, como servos do Senhor, precisamos nos dispor e apresentar-se a Ele. Talvez se você está aqui e você ainda não conhece o Senhor Jesus, a primeira coisa que você tem que fazer é você apresentar também a sua vida a Ele, entregar a sua vida para Jesus. Mas se você já entregou a sua vida para Jesus, você agora precisa se dispor nas mãos do Senhor para poder servi-lo. E isso faz diferença por quê, meus irmãos? Porque as pessoas vão te decepcionar, mas Deus não. Igual falando com esse motorista de Uber hoje, foi muito claro que ele foi decepcionado na igreja. E isso é normal, né? Porque nós vamos ser decepcionados. Talvez uma falsa decepção, porque a gente tinha uma expectativa muito grande, e aí fomos frustrados. Ou talvez uma decepção verdadeira, alguém te mentiu, alguém enganou, alguém te traiu, né? Mas nós precisamos entender que quando eu me apresento a Deus e eu entendo que eu estou para servir ao Senhor, nós não teremos desculpa para dar. Por quê? Porque nós vamos entender que Deus é que está nos chamando para Ele, para servir a Ele. E isso nós vamos servi-lo independente do aplauso, independente do elogio, muito bem, hein? Independente do reconhecimento, independente da crítica, independente da decepção, independente de traição. Então o apóstolo Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, apresenta-se a Deus. Timóteo, ele ia substituir Paulo. O peso era muito grande na vida dele. Imagine só, você ter a tarefa de ficar no lugar do apóstolo Paulo. Misericórdia, né? Como que as pessoas iam aceitar? Falar, não quero ser não, um jovem, nem barba tem ainda, né? Não sei, mas o Timóteo era jovem, né? Substituiu o apóstolo Paulo. Então Paulo está lembrando para Timóteo: Timóteo, você está se apresentando a Deus. Independente se as pessoas vão te rejeitar, vão te aceitar, vão te elogiar ou vão te escantear, colocar você de escanteio, você está se apresentando a Deus. Você tem que ter uma atitude de disposição. Procura apresentar-se a Deus. Procurar é uma atitude intencional. Então, Marcelo,
tem a intenção de apresentar-se a Deus, tem uma atitude de disposição. Segundo lugar aqui, ele diz, procura se apresentar-se a Deus aprovado como obreiro. Obreiro. Quando eu me converti, eu vi essa palavra, mas que palavra feia, né? Obreiro. Trabalhador, né? E aqui o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo e para nós, o Espírito Santo, que nós precisamos apresentar-se a Deus com a identidade de servo, com uma identidade de obreiro. A mesma consciência que o próprio apóstolo Paulo tinha quando ele falou lá em Romanos, capítulo 1, verso 1. Ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O irmão pôs a cola lá, eu sei de cor, irmão. Estou brincando. Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo só pôde falar para Timóteo, pode pôr, irmão, o texto. Paulo só pôde falar para Timóteo porque ele tinha consciência de quem ele era. Ele falou, Paulo. Ele sabia quem ele era. Você precisa se conhecer. E ele falava, servo de Jesus Cristo. Chamado para ser apóstolo. E aqui eu quero chamar a sua atenção e a minha atenção. Porque muitas vezes, quando alguém pergunta, quem é você? A nossa resposta vai ser assim, eu sou empresário, eu sou um engenheiro, eu sou uma dona de casa, eu sou um médico, eu sou um professor, um cabeleireiro. Nós confundimos o que fazemos com o que somos. Aí de repente o professor que deu aula há 40 anos deixa de ser professor, ele não sabe quem ele é mais. Um missionário não tem mais a função de ser missionário, ele fica perdido, agora, quem que eu sou agora? Quem sou eu? Porque a gente, muito mais fácil, a gente mascarar a nossa identidade com aquilo que nós fazemos. E o apóstolo Paulo, num simples versículo de saudação aqui, o Espírito Santo, nos ensina coisas profundas. Paulo, servo de Jesus Cristo, identidade, chamado para ser apóstolo. O chamado não é a identidade de Paulo. O chamado é a função ministerial que Deus deu para ele. É o chamado dele. E assim também fala para Timóteo. Timóteo, procura se apresentar-se a Deus aprovado como obreiro. Timóteo, a sua identidade é ser obreiro, e não pastor Timóteo, ou talvez futuramente um apóstolo Timóteo, né? Profeta Timóteo, mestre Timóteo, evangelista Timóteo. Então, Paulo relembra Timóteo de que a sua identidade é de ser servo. Então, na primeira parte, o apóstolo Paulo fala, você está se apresentando a Deus, tem uma atitude de disposição. Segundo, tem a sua identidade clara. Nós somos servos. Segundo, agora, eu tive muita alegria de estar dando uma palestra online para os jovens das igrejas congregacionais, a do Nordeste, que eles vão sempre em janeiro fazer os projetos missionários. Meus irmãos, e eles têm 200 jovens inscritos para o projeto missionário. Então ficou 99 pessoas no Meet e mais 100 e poucas no YouTube, porque não cabia todo mundo no Meet. Olha só que coisa linda. E eu pude dar essa palestra lá para eles, né? E eu falei um pouco sobre isso, sobre a identidade. Eu falei assim, de repente você vai lá para o projeto missionário, eles estão indo para o Rio Grande do Norte, esse projeto. Então vai gente de vários estados ali do Nordeste, até de São Paulo também, do Sul, porque é um projeto da denominação congregacional.
De repente você vai no projeto e você toca, você canta. Eu vou lá, eu vou ministrar o louvor no projeto. E de repente tem 50 jovens que cantam e que tocam. E a sua função vai ser o quê? Limpar banheiro. Talvez você é o cara da mídia, né? Vou lá, vou tirar foto, vou levar minha máquina Canyon e tal. Mas vai ter 49 pessoas que vão tirar foto. E você vai ser, minha jovem, aquela mulher, aquela moça que vai ficar picando a cebola para a tia da cozinha. Eu falei assim, mas eu estou aqui no projeto para fazer comida. Fazer comida. Não, mas eu vim aqui porque eu quero lá pregar. Não, você vai nesse projeto ajudar a tia da cozinha a cortar cebola. Ou vai ajudar os homens lá a esticar a lona para fazer ali a tenda, para montar um lugar, enfim. Mas, se você entende que você é servo, você servir na mídia, servir na guitarra, servir no banheiro ou na cebola, é tudo a mesma coisa. Estão entendendo, irmãos? Amém? Porque a sua identidade é de ser servo. E aí o irmão falou assim, pastor, a palavra foi boa, hein? Disposição, identidade. E aí Paulo continua para Timóteo. Timóteo, procura se apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar. Paulo diz para Timóteo, Timóteo, resolva as suas pendências. Ou como a gente brinca na nossa igreja lá em São Paulo, resolva os seus BO aí. Né? Resolva os seus problemas. Se você não consegue resolver sozinho, peça ajuda, peça conselho, mas resolva. Porque um dia, alguém pode bater na sua porta. E esse um dia, quem bateu na porta talvez dos irmãos da igreja fui eu. Olha a situação, me converti. A igreja ficava num bairro um pouco longe de casa. E o meu primo tinha uma loja, tem uma loja. Eu queria trabalhar, falei, Marcelo, isso foi em 95, faz muito tempo. Falei, Marcelo, eu tenho umas promissórias aqui, umas fichas aqui, que o pessoal compra crediário e não está pagando. Você não quer fazer a cobrança para mim? Falei, estou precisando de dinheiro, eu vou lá. E eu vou cobrar na onde? No bairro da igreja. A hora que eu bato na porta, quem que sai? Uma irmã. Ô Marcelo, que bênção! Está aqui na minha casa? Eu falei, irmã, bom dia. Não sabe o que é? É o meu primo, que tem a loja lá, tá, o Maramar, tá, e a irmã comprou lá no crediário, né? Ô Marcelo, foi uma vergonha. Então, meus irmãos, Paulo fala para Timóteo que não tem que se envergonhar. E por isso que Paulo diz para Timóteo, Timóteo, resolva os seus problemas de saúde. Lá na carta de Timóteo, ele fala, Timóteo, você está com um problema no estômago? Toma um pouco de vinho, daquela época lá, né? Porque tem as propriedades para curar o seu estômago. Talvez o problema de Timóteo fosse nervosismo, né? Um jovem assumiu o lugar de Paulo, ele estava ali com um problema de saúde, mas na verdade eram problemas emocionais. Por isso que ele diz para Timóteo, Timóteo, não deixe ninguém te desprezar porque você é jovem. Antes, seja um modelo para os fiéis. Então, resolva os seus problemas emocionais, Timóteo. Aí, Paulo talvez diga, Timóteo, resolva os seus problemas de relacionamento. Resolva, Timóteo. Também, que ele escreve lá em Timóteo 6, sobre a raiz de todos os males, que é o amor ao dinheiro, está lá na carta de Timóteo. Timóteo, muitos que quiseram ficar rico, entraram por lugares escorregadios. Então, Timóteo, resolva os seus problemas financeiros. Então, é uma palavra para nós, irmãos, nessa virada de ano.
que não tem que se envergonhar. Você está com pendências? Não importa a área, resolva. Ore ao Senhor. Livre essas pendências. Eu e a Lucimara recebemos uma palavra lá em 2002, num curso sobre administração financeira da Universidade da Família, né, que chama CRAU, Ministério de Finanças, e o pastor, que na verdade é o líder da Jacto, sabe que tem aquelas máquinas Jacto, né, que para lavar assim, e tem muitas coisas que eles fazem, fica lá em São Paulo, e ele é que fundou a Universidade da Família, ele que trouxe o curso Casados para Sempre para o Brasil, ele que trouxe o curso Aliança, Veredas Antigas, e um monte de curso. E ele é o dono da Jacto, né? Filho do dono da Jacto, lá. Agora é o dono também, assumiu. Ele falou assim, meus irmãos, com relação a finanças, né? Nós temos que resolver as pendências financeiras. Porque o crente tem que andar livre ao ponto de ter a mudança no caminhão. Ele falou, rapaz, que palavra doida é essa? O crente tem que andar com a mudança no caminhão. Ele tem que andar livre e pronto. Se Deus mandar ele fazer qualquer coisa, ele não tem pendências. Então, Timóteo, obreiro que não tem que se envergonhar. Saúde, financeiro, relacionamento, emocional, e a lista vai. E por último, além de falar sobre disposição, identidade, resolução de pendência, ele fala sobre algo importantíssimo e que maneja bem a palavra da verdade. Preparação. Meus irmãos, faça um compromisso de ler a Bíblia. Leia a Bíblia várias vezes. Talvez seria legal a gente colocar na capa da Bíblia um adesivo, né? Instagram, TikTok. Talvez a gente pegue mais. Facebook. Né? E se a gente rolasse a Bíblia como rola o celular, né? A gente tinha lido a Bíblia toda esse ano, né? Então faça um compromisso. Em agosto nós fizemos um compromisso lá em casa, né? Agosto, de Deus. E aí nós falamos, sem rede social nessa casa aqui, todo mundo desliga aí, desinstala. Vamos ler a Bíblia. E foi maravilhoso. Cada um fez o seu alvo lá, uns leram uns livros, eu li o Novo Testamento inteiro, e a gente fez essa consagração, essa campanha. Faça uma campanha, 21 dias lendo a Bíblia. Sua vida nunca mais será a mesma. Pare de sofrer, 21 dias lendo a Bíblia. Olha que benção. Amém, irmão? Aleluia! Meu irmão, você vai aprender demais da conta. Janeiro é um bom dia, é um bom mês para ler o Novo Testamento. Se você ler 8 capítulos por dia, nos 30 dias de janeiro, você vai ler o Novo Testamento inteiro. Eu já fiz isso. Inspirado, sabe por quem? Pastor Jeremias, aqui da Oitava Presbiteriana. Ele fez isso um ano, não lembro que ano que foi. Falei, irmãos, vou ler a Bíblia em janeiro, o Novo Testamento inteiro. 8 capítulos por dia, 31 dias de janeiro. Eu falei, vou entrar nesse negócio. E foi uma bênção, irmão, foi uma bênção. Lembre-se, irmão, que a Bíblia tem que ser lida. Leia a Bíblia direto. Não estou entendendo nada, vai ler na Bíblia. Esse é um jeito de estudar a Bíblia. Lê na Bíblia direto. Outro segundo jeito de estudar a Bíblia. Sentar, estudar minuciosamente a palavra. Amém? Então dá um rasante na Bíblia, assim, ó, lê a Bíblia. Depois você vem lendo a Bíblia, estudando. Ou ao mesmo tempo, né? Para você ir entendendo a palavra de Deus. E lembre-se que a melhor forma de aprender é ensinando. Né? Se eu tenho falado para os jovens, eu falei para esses 200 jovens, é bom você ser da mídia, você ser do louvor, é bênção. Mas se envolvam com o ministério da palavra, falei para eles. Vai lá ajudar, dando aula para as crianças, vai ser um professor auxiliar, vai dar um discipulado para alguém, se envolva com o ministério da palavra. É bênção demais, é bênção demais. Então, disposição, identidade, resolução e preparação.
tudo isso para a gente chegar agora em Hebreus, capítulo 12. Abre lá, Hebreus 12. Tudo isso para você correr uma corrida que Deus tem preparado para você. Hebreus 12, 1 e 2. Então não esqueça das palavras de Paulo a Timóteo lá. Disposição, identidade, resolução e preparação, né? E agora, apresentando-se a Deus para correr a corrida que Deus nos propôs. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodearmos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Quero falar sobre 5 P's aqui. E o primeiro P é proposta. Então, carreira, proposta. Então, a palavra proposta aqui vem do grego prokaime, quer dizer posto diante de alguém para ser visível. Eu até tentei achar alguma ilustração, eu até imaginei, né? Imagine aqueles filmes que a gente vê aquela mesa lá de 20 metros, né? Imagine você sentar aqui na ponta dessa mesinha e essa mesa está cheia de coisa, mas coberta. Amém? Então lá tem todas as refeições, desde o café, o lanchinho da manhã, o almoço, o lanchinho da tarde, a janta e a ceia. E a mesa é gigantesca, está toda coberta. E aí você senta aqui na pontinha. E aí a gente às vezes fala algo errado, a gente fala assim, preciso descobrir a vontade de Deus, preciso descobrir o que Deus quer. Mas você não pode descobrir uma mesa que não é sua. O que é descobrir? É tirar o pano que está cobrindo aquela mesa, que significa revelar. Nós temos o poder de revelar a vontade de Deus? Não tem. Quem que pode descobrir para nós? O próprio Deus. Por isso que Paulo fala em Efésios 5, ele fala assim, olha, procurai compreender a vontade de Deus. Só que como que a gente fala? Eu tenho que descobrir. Não, descobrir não. É compreender. Porque quando Deus, você está sentado na mesinha aqui, Ele descobrir, tirar o pano, revelar, você vai ver, fala assim, o que é isso? Aí você vai procurar compreender a vontade de Deus. Estamos juntos aqui ou não? Amém. Isso é muito complexo, gente. Isso é algo para a gente pensar muito. E aí a carreira é algo que Deus pôs diante de nós para ser visível. E o termo carreira é o mesmo termo usado para as lutas dos gregos lá da época. Era um processo, era uma disputa. Então essa carreira que Deus está propondo para você é um caminho, é um processo que Ele está dando, colocando diante de nós. E Ele vai descobrindo aos poucos e nós vamos buscando de Deus o discernimento para, agora eu estou compreendendo. Puxa, é isso. Por isso que essa porta aqui fechou. Já contei aqui para os irmãos, nosso filho Abner, 14 anos, dava aula de matemática, já particular. E o nosso projeto faz o colégio militar, aqui em BH, do militar vai para São Paulo fazer o ITA. Era isso.
Aí não tinha cursinho para fazer o colégio militar, eu falei, então faz um cursinho para fazer a escola EPICAR, que é mais difícil ainda. Aí, resumindo a história, ele prestou o EPICAR, passou, que é para o Brasil inteiro, 200 vagas só. Passou. Eu falei, não vai para Barbacena não, vai ficar aqui. O militar agora vai ser café com açúcar, né? Fez o militar, não passou por um ponto em matemática. Aí falei, vamos tentar de novo? Vamos. Passou mais um ano. Fez um cursinho de novo. Foi prestar, de novo, um ponto em matemática. Falei, não, agora não é mais. Agora estou entendendo que é outro caminho. Passou 2 meses, veio o convite para ele ir para o projeto missionário lá em Pernambuco. O projeto missionário é apoiado por um empresário chinês-americano que tem uma multinacional de TI, que tem escritório em mais de 10 países, inclusive em Recife. Ele apoia o projeto. Lá no projeto, eles de manhã tinham uma aula profissionalizante, que essa empresa dava. À tarde, mexia na roça, matou porco, criou galinha, fez horta, cortou árvore, né? Mexeu com esterco. E à noite, discipulado, acompanhamento, evangelismo na rua. Esse foi o ano do Abner, 2022. No final do ano, os rapazes que tiveram um bom aproveitamento e que sabiam inglês, foram contratados pela empresa. Aí eu falei para a Lucimar, olha, o Abner completou 18 anos praticamente, estava empregado numa multinacional, registrado em carteira, sem ter faculdade. Agora fez 2 anos que está na empresa lá. Procure compreender a vontade de Deus. Tem hora que a gente não entende. Fala, mas Deus, mas um ponto em matemática. Está tudo perfeito, BH aqui, colégio militar, estudar de graça, né? Que do lá, depois vai, já vem aqui, já faz turno, já vai fazer algum intercâmbio nos outros colégios militares, e Deus vai mostrando. Eu falo assim, não é nada disso, rapaz, não sabe de nada. Então, discernir. E como que a gente discerne a carreira, irmãos? Pela palavra, pela oração, servindo o reino, conversando com mentores, com conselheiros, e aí Deus vai nos mostrando. Segundo P, primeiro P, propósito, proposta. Segundo P, pessoas, que está escrito lá, visto que rodearam de tão grande nuvem de testemunhas, então entre parênteses, pessoas. Quem são as testemunhas aqui? É de Hebreus 11, os heróis da fé. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Rabra, e aí vai. Porém, eu quero incluir para vocês aqui as suas testemunhas que estão à sua volta, que são 3 tipos de pessoas. Primeira pessoa, os que vão te ajudar na corrida. Amém? Os que vão te ajudar a correr essa corrida. E os que vão te ajudar são aqueles que vão te corrigir, que vão falar coisas que você não quer e que nem eu também não quero ouvir. Mas são aqueles que vão alinhar o nosso percurso. São aqueles também que vão nos consolar em dias difíceis, nos dar uma palavra. São aqueles que vão nos fazer enxergar, você já pensou nessa perspectiva aqui? Puxa, não tinha pensado. Eu não quero pensar. Não, mas pensa. Então são pessoas que vão ajudar você na corrida. Segundo tipo de pessoa, são as pessoas que vão distrair você na corrida. E talvez distrair com coisas boas. Igual o Pica-Pau fazia com aquele cavalinho, põe a cenourinha na frente, né? Qual tem sido a cenoura que está na sua frente? É a ânsia por sucesso, pelo status, pelo emprego dos sonhos. Tudo isso pode ser bom. Como estudar no militar era bom, como ir para o ITA é excelente. Mas pode ser uma cenoura que está fazendo a gente distrair da nossa corrida. E tem muitas pessoas que vão nos distrair. E até por bons propósitos. Mas não são os propósitos de Deus. E a melhor definição de fracasso que eu já escutei na minha vida é: fracasso é ter sucesso aonde Deus não quer que você esteja. É forte, né? Fracasso é ter sucesso aonde Deus não te chamou.
lindo, parabéns, mas não é isso que eu quero. Volta para onde eu quero. E terceiro tipo de pessoa são as pessoas que precisam de você, do seu testemunho, da sua pregação, para elas se tornarem discípulos de Jesus e entrarem para essa corrida. Amém, meus irmãos? 3 tipos de pessoas: pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te distrair e pessoas que precisam de você. Terceiro peso, diz aqui, desembaraçando-nos de todo peso. Que peso que é esse, meus irmãos? Essa palavra peso é o único lugar na Bíblia que aparece a palavra oncos. Oncos significa impedimento. É uma referência ao peso corporal dos atletas, que faziam uma dieta restrita para remover o peso que impedia eles de correr eficientemente. Os nadadores, eles rapam todo o pelo do corpo. Talvez um pelo está sendo um peso para nós. E não necessariamente é um pecado, mas é um peso que tem atrapalhado você e eu de correr a corrida proposta mais eficazmente, ou do jeito que Deus quer, por causa de um pelo, que é um peso para nós. Qual impedimento tem feito você correr com dificuldade? Eu já corri corrida de rua, né? Corria mais do que hoje. Você está correndo, nossa, mas parece que tem uma pedra no meu pé, e é a meia, você vai ajeitar a meia, e começa a correr, mas que meia esquisita, é um nozinho ali que deram a mais, parece que tem uma pedra no seu sapato. É esse tipo de peso, que você corre com dificuldade. E aí tem o quarto P, que é o P de pecado. Desembaraçando de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Pecado, tenazmente, essa palavra tenazmente, ela traz a expressão ali no grego de nos envolver com habilidade. É igual nas tentações lá de Jesus. Está com fome? Transforma uma pedra em pão, rapaz, você tem o poder. Você quer ser rei? Joga aqui do pináculo, todo mundo vai chamar a atenção. E aí os anjos vão vir te segurar, e você vai ser o cara, Jesus. Você quer alcançar tudo? Você quer alcançar todos os reinos? Ajoelha aqui rapidinho, eu te dou todos os reinos para você. Então o pecado, ele vai nos envolvendo com habilidade. E o pecado é o que, irmãos? É errar o alvo. A gente ensina para o novo convertido o que é pecado. Pecado é errar o alvo. E qual que é o alvo? O propósito de Deus para a nossa vida. Pecar é um acidente na vida do crente. Não é constante, mas é um acidente. E o último P, que é como você precisa correr essa corrida. Corramos com perseverança. A palavra perseverança aqui no grego, hipomone, significa 3 coisas simples: estabilidade, constância e tolerância. As pessoas hoje são intolerantes, são inconstantes e instáveis. E a perseverança é estabilidade, constância e tolerância. Estabilidade. Você é uma pessoa que é centrada, né? Eu não posso estar 0, depois estar 200, depois estar menos 45, totalmente instável. Eu preciso ser uma pessoa, buscar diante de Deus esse equilíbrio, a Bíblia fala equidade, né? Ser uma pessoa estável, correr com estabilidade a carreira que está proposta. Constância. Constância
é você manter aquele ritmo, aquela rotina, aquela constância. E tolerância, irmãos. As pessoas estão tão intolerantes, tão sensíveis, né? Igual a pessoa que ela é intolerante, por exemplo, ao leite, à lactose. Ela tomar um negócio, ela fica já mal. Uma coisinha só. E as pessoas estão assim também, emocionalmente, tão intolerantes. Ela não pode falar um ai, que ela já... Tão fracas, né? Nós precisamos buscar essa firmeza em Deus. A força da vontade. Comecei, um exemplo que eu uso regularmente, eu falo, quando eu fui fazer engenharia, começamos em 2 salas de 200 alunos. 100 de 100, né? Desculpa, 200 alunos, 2 salas de 100. Formamos 27. Um colega nosso desistiu no 9º período. Faltava só mais um período. Falei, rapaz, não quero mais, não é isso que eu quero. Rapaz, fazia um semestre. Um semestre para ele se formar. As pessoas estão ficando enfraquecidas. O mundo, o sistema quer criar pessoas fracas, inconstantes e instáveis. Para quê? Para que elas não sejam perseverantes. Para que qualquer buraco na corrida, ela já venha desistir, ela venha parar, ela venha fraquejar e ela venha desistir. Eu e a Lucimara, ano que vem, nossa família vai fazer agora, em janeiro, 12 anos caminhando com missões, integral. Né? Largamos nossos empregos, nossas famílias. Não é fácil. Mas o que nós temos que buscar é o propósito, ver as pessoas que têm nos ajudado na corrida, entender quais são aquelas que têm nos distraídos, até com boas intenções, e sempre pensar naqueles que estão olhando para nós e precisam do nosso testemunho. E com isso, identificar quais são os pesos, quais são os pelos que têm atrapalhado a nossa corrida, e o pecado, nós somos pecadores. A gente estava conversando com o Ocimar, assim, quer começar uma conversa, assim, não faz eu pecar não, peca você sozinho. Né? Vira e mexe, eu e ela, um fala para o outro. Nós somos falhos, a gente quer criticar, a gente quer falar mal, a gente quer fazer coisas, assim, mas já cedo, não vamos pecar não, gente. Não vamos pecar não, vamos... Aí para a conversa. Para a conversa. Isso é bom, irmãos. Isso é bom. Livrar do pecado. E por último, o que a gente mais precisa, irmão, é correr essa corrida com perseverança. Ser estável, buscar estabilidade, buscar constância e aumentar a nossa tolerância. Aumentar a nossa tolerância. Para que assim a gente corra a corrida que Deus propôs para nós. Lembrando da disposição, procurando apresentar-se a Deus, lembrando da nossa identidade, que somos servos, lembrando que eu tenho que resolver as minhas pendências, não ter que se envergonhar, e lembrando que eu tenho que ser regido pela palavra. E aí sim eu vou conseguir entrar nessa corrida que Deus propôs para nós. Vamos ficar de pé, vamos orar? Feche os teus olhos, fala com o Senhor agora você primeiro. O que Deus falou com você através dessa palavra? Espírito Santo possa tocar o seu coração nessa manhã. Espírito Santo de Deus, fala em cada coração aqui.
chamar os irmãos do louvor aqui, por favor. Se você precisa confessar algo para Ele, se você precisa deixar o Espírito Santo tocar o seu coração. Aquela bem antiga, renova-me. Em ré que você toca? É em ré que você toca? Pode ser? Pode ser em ré, então. Confessa ao Senhor o seu peso, o que tem sido um peso ou pecado. Talvez você está ferido, machucado, e tem valorizado mais as feridas do que a cura do Senhor. Fica com os olhos fechados, vamos agora louvar o Senhor aqui juntos. É uma canção que venha realmente quebrantar o nosso coração. Que você aproveite esses minutos aqui para deixar o Espírito Santo falar com você. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Fale com o Senhor, tenha um espírito de oração enquanto nós cantamos essa canção. Se você quer vir aqui na frente, fica à disposição. A casa é do Senhor, a casa do Pai. Vamos cantar. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita, Senhor, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessito mais de ti, Senhor, necessita mais de ti. Pai, obrigado, Senhor, que o Senhor fale em cada coração aqui, que o Senhor aplique esta palavra, Pai, em cada coração, que o Senhor traga porção para cada pessoa aqui desse local, os que estão também acompanhando online, os que vão acompanhar depois, que o Senhor vá de encontro a cada vida aqui, trazendo, Senhor, cura, restauração, libertação, ampliação de visão, Senhor, para entender profundamente essa palavra, Pai, que a corrida proposta, Pai, seja revelada a cada um aqui, Pai, seja descoberta, Senhor, pelo Senhor, e que cada um de nós possamos compreender a vontade do Senhor, que tenhamos uma atitude de disposição, uma identidade clara de que somos servos, que tenhamos uma atitude de resolução das pendências, que tenhamos, Pai, o desejo de comer a Tua palavra, de viver a Tua palavra, de mergulhar na Tua palavra, que possamos ter o discernimento para nos desembaraçarmos do peso e do pecado,
e que tenhamos a graça do Senhor para correr com perseverança, com estabilidade, com constância e com tolerância essa corrida que o Senhor propôs para nós, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor porque Ele é digno de louvor e adoração.